Alright, bom tarde, bom dia, boa noite. Nós stay back den Wapo Podcast. Bom bini. Pasan kuno conhecer-nos, bom bini. Anto pasunan ku conhecer-nos kaba, bom bini back. Mi nome é Manuel Rios, pasunan kuno sa. Meu nome é Boris Pertus, pesan ko Nosa Isa. Sa kita Wapo Podcast. Exacto, anto pasunan kuno conhecer-nos. Dale subscribe me sora no, ya ko batay. Dal bay no. Awe nós tinha dois invitados. Nós está na Hofi Cascora com Femi e Joshua. Tá eigenlijk dois invitados com a ortopedia voor die seguro 2-3 semanas passar. Voor die começamento eigenlijk. Então a nós tinha, para nós começar com Querendo dar um Graciana. tique curioso passar. Então, mientras tanto, nós está assim, bota compartilhar isso aqui, então me dale short bio. Ahora nós very temos much. manema bisa Joshua e Femi. Me tinha bio para me cair café ginawa aqui. Joshua e Femi começaram a Hofi Cascora na ano 2005, restaurante com conceito chamado Farm to Table. Sem experiência em agricultura, na sem cultivar for die gente na for die nós gente na grande de agricultura, anto curso na online e trial and error. Yep. Depois de alguma temporada, na sim conhecer sua terra e na adquirir mais experiência. Depois de 6 anos e 2 lockdown, depois na abrir com o esforço lo que caminho nós está agora aqui que chama The Marketplace, tienda com produto não fresco e local, que está importante de visa, basar arriba o conceito de zero waste. Door de cultivar, assim apreciar sustentabilidade e a vida eco-friendly. Welcome, Joshua, Femi. Masha, danke por te. Thank you. Dank pela invitação. Danke. Prometo que tu cos, banchir. Nossa lumpia com ginger beer. Sim, um pouquinho da fome, Dale ginger beer. Cheers. A grande dimensão conceito que nós imamos o caso. Zero waste. Não tem nada fome. Não, vou cozinhar, cos que vou sobrar, vou ter que cozinhar trove. Quem tem a baiadem. Bom, agora nós está na maneira bisa Hofi Cascora. Anto agora me vim corsal para promebia. Matende na escola que nós terá nang terra de corsal nota Fértil. nota fértil, nota suficiente fértil para planta anto bo cosechar cierta verdura na cierta fruta na anto PC agricultura o indústria de agricultura que na corsal nota je fuerte e nota nos main industry na corsal. Kiko bo sampo bisa je koi. Bom, antes, mana babisa ta hopi anda ta bata planta den sistema ng de antes planta den canal planta hopi diferente cos. Or big fields of something. Sí, pero Monocropping. cosa ko etera no tá mal, bom, tem lugar de riba Corsao que tu tem mais diferente que outro, pero por a base da agricultura tem maneira para por trecha esse. Anto, outro motivo porta que o PN não hasta for de plantação tá passo água, a situação de água, não tem água, não tem água zero que men. Se você planta, água tam primeira coisa que vamos ter. Main resource. Sim. Exacto. If I may add to that, también un otro cosa que ese también un pensamiento de antes. Paso hoy en día tiene otro método más moderno que bueno me ser per se tierra anto tiki agua like hydroponics. Nos mes nota usa method A paso nos ting yang terra anto nos terra tabong aqui nang E hydroponics sense, não? Preciso. Bom, então como planta tem água, então água botas põe nutrientes dentro, para assim na tem raiz na verdura para crescer, aí tudo o qual é mestre, então está circular assim. Então, se não tem terra, tem uma maneira para a planta sem terra, maneira para que a terra não está fértil. Esse é o tipo de bambisa farm que bota hanya
Mabisa den desierto, bota hayan den arco, ku bota poner riba muralla, anto prácticamente bota baixa agua, mabisa tanque de agua, anto turta hayan mesmo agua. Sí, algo así, ¿no? That's Okay. hydroponics, right? Sí. Okay. Pero ya, nos explica que o sistema ng, of yung metodo ng cambia birong tiki mas Efficient. Efficient pa so kubotera ta malu bopo dreche bopo escape bopo hasi diferente coisas pa dune bida back. Ano kiko ba ito sa bobong? Bobotero mo. Si bom mira kubotera no ta opi fértil bopo começa a trabalhar mes compost pone compost ribatera lo qual não também só opita hinka hopi organic matter que men plachi ng takis ng coisa assim demotera pa assim uma vez decompose e eta bira eta laga tera bira si laga tera bira mais fértil. Anto banda di essay, por planta cierto costame kuta duna back na etera. Dus antes hopi hende tabata hasi veld grande di crop, dus monocropping. Mane aki nang tabata si maishi, suku, anto pero no sta hasi intercropping and crop rotation. Dus essay que men ku quizás temporada of año bota planta tal cosa en plot A, anto después bota cambie, anto otro producto kuta duna back, paso tin cierto cosa kuta tuma, anto otro kuta duna. Exacto. Dus dorko e metodo ng A tambe bota crop rotate and give back to Dus the earth. door rotate e planta ng kubota usa si tierra mas fértil pa weri of Tambe, Sí, sí. que ben of bonotas. kung preciso but pa kiko ba rotate preciso. Paso bota bambisa bo planta produto anto Ito saca tuma. hopi nitrogen fe etera. Começa hinke nitrogen back pa etera queda saludável. Que agora bota planta bonchi ta Duna back. Sim, eta duna hopi nitrogen na etera back. Que assim nós ta planta depois de algo que te saca nitrogen, nós planta algo que te duna back. Então agora assim tenho sigue rotation, tem 4 diferentes tipos de verdura. Sí. Então, nanta specifiek wat de planta saca, depois se sei, então também echt circle para etera queda bom. Fértil, exacto. Sí. Alright, me queda bij back eigenlijk ding riba het tópico de Hofi Cascara anto the marketplace. Você pode explicar-nos kiko eigenlijk nanta era precies. Dus we bingen aqui na que dat dia na kubo bin come, que bota by hanya, etc. So, nós começamos com de eatery eigenlijk. Dus Hofi Cascora. Nós começamos Hofi Cascora. Ora nós chega aqui nang eta landbouwterrein. Dus nós começamos plantação. Anto depois de 6, mais ou menos 10 luna depois, ora nós começamos purbacos. Ela começa by bong, nós começa by markets, anto nós abri a porta nandi de eatery, anto e concepta farm to table, dus nós ta wak e produto nan lo qual nós ting, Cosecha. sí, na corsao, lo sea di nos of di otro kunuquero, Okay. anto nós ta tracos ku esay, dus de eatery ta ja sabra ku ja domingo so, Okay. breakfast and lunch, eiergerechte, nos tawag tami untikikos ng saludable, ting hopi hende awen dia ko ting intolerancies en allergieën, dus nos tami tawag esay. Dus dan was sobrepeso también, paso podem wake kinang. Well, Di mo ito Okay, bayendo okay, si, okay. sorry, di mo ito Okay. bayendo si. If you have a nutritional balanced meal, then that is okay. Okay, ante marketplace eri. En dus in marketplace nos kumisa eigenlijk 2 simang pasa, ding lockdown mes. Dus después de 6 años, nos e plantación tabay bong, e restaurante tabay bong, anto sempre nos que abrir farm shop, dus lugar que gente por bien compra nos verdura. También of di nos mes of di otro kuno quero nang. Pero nos que tra one-stop shop, dus nos no ting fresh products so, nos tra hopi pickles and fermented products and jams and picas and turecos na ese también ta manera pa bonolaga kumina by to waste. Paso Exacto. quizás nos notas bien de turcos
of ja, timbia nos ting hopi oogst anto ja, no bij perdi nos te trakos kune. Dus nos te ben de preserved goods, de fresh goods, anto nos ting partners tambe, dus nos ting sistema di bulk fruits and nuts. Kubo por bin kubo mes jar or little baggy anto gisiena lo qual boke. Nos te ainda nos te bezig pa wak mas produkto nan pa e bulk offer tambe. Anto mirando gente el eco lifestyle nos ting beauty or self-care products kuta tra na corso anto eco cleaning products as well. Okay, So okay. Kita produkto na ko mas wata mira ta comfort na dinge agricultura di Corsao. ting hopi kos ku ja ta eigenlijk standaard ku Sí, hende te planta paso nan saku eta bij bong. Anto também mane pari produto nan kuta proteja que men no ting mag di importar nan que men Okay. maioria gente ku ta sia pa pagana nan Pan di cada dia. si nan ta planta esse nan paso nan ta garantiza ku eta vai vender. Pero também te cria problema paso ore tu rende Tu rende vai planta sei. si anto ore bon ting afset pe Claro. anto Nanti enough supply di Jersey. é produto não é isso que men uma vez não tem o governo não talaga esse vai é coisa que não pode importar não talaga vai para não mire que não tem mais que men é ideia tá para nós seguir planta para assim não pode kita é produto não é forte é import Protected. but Claro. To kike produkto na kita. Si bo to karon pari voorbeeld voor die komkommer salada, sim komkommer salada promentong verde, berghein pereheen. Verder andere. batata doce ja precisa dus una vez na ikaba e supply kaba er dan pas na di mag ni importeren. Nanti magti cambia lei lei. bambis pero Ese nanta coscu sigur maioria kuno quero ting of sempre. yeah. Que men nunca enta acaba, paso sempre tem gente te planta Pero misa mira produkto na di outro caminho de bem assim. Of the tour ko mira no supermarket da check nada. No, que men é uma que men se bo mira promentão verde com nota de corso, esse eigenlijk não tem mag. Pero ore To supermarket ni ko. sim, nanti, pero esse Sim, tá pero- de corso mes, que men é cubo de mira Tá de promentão tá de corso. Se bo mira cora, enta de corso, paso esse não te proteja. No, man com commerce misa mira ko ting hoop ko na di importar for di Holanda. Sí, pero ese é tipo Colombia. europeo. Nanta llame European cucumber. é largo. El largo fini, ese sí no te voy planta ya Planta masha aqui aqui não, na. não Deve ser tipo de produto. Kita é temporada na ku bosanta saca mais vegetables anto mita quer fruta também bosanting for di bosang Bom, é cosco na Corsau, boting seasons, seizoen, pero paso é clima tá assim agradável que sempre tem solo, não tem opi aguacero, popo planta inteira aí com straight by. Tem outro lugar na botanya winter que não pode planta, que sei na que menos da planta 24/7, not 24/7, pero tura coisa um pouco. sim. Pero ting temporada sí, que Sí. ting más cos, mané ting un temporada di maishi chiki. Ese tá eigenlijk nante plante november, december or aguacero kai. Anto e cosecha ta februari, maart, mei. Dus ting cos asina pampuna tambe e por crescenter aña, pero maioria kun quero nanta ciele después ku temporada di aguacero. Door ku awa ta un problema pa hopiende ora aguacero te ta free water. Dus, yeah. Anto outra coisa que me quer eigenlijk sa ta duas coisas actually. É para mim a woco nós não tem competência bambisa de floating market na Punda. Punda. Exacto. Vos haya mais liberdade of mais space de babisa vende. Bom, a mim também é uma competition, pero tá com não tem assim tanto diferente produto que Exato. não te cresce que não. Ok, Yeah. ok. Que ben esse ja, com a nota bem tenho busca de outro caminho. Que ben esse para mim Yeah, anto
eigenlijk nos mes ting nos community kuta Support bosang. correcto. Pero ting eigenlijk problema más grande ta gewoon continuïteit en het aanbod ku tour kuno quiero por hasi gente año. Claro. En- ¿Cuánto cuno quiero tiene acordado? ¿Dónde quiere? Ongeveer. I don't know. Número mensa, pero hopi. Basta? Sí, tim basta en kuta así plantación, pero timbia botanya gente kuting un otro job también. Anto eigenlijk Abana. kuno quiero ta full time, bo meserte den día, mainta, anoche, waxi turcosta bayendo bon, botinku it's gewoon een full time job, pero hopi gente ta hasi algo, anto después nanta bij trabajo back. Anto después nanta planto tiki más. Dus no ting continuïteit tampoco. It's like a business. You can't scale up the business if you don't have the input. So, Hasta algo bastante delicado, me imagino. también, sí, pasó por plan turcos, pero nunca bonus así de verdad eta bij bon. Bota planto un semilla awe, pero uiteindelijk, después de 3 luna, bota hanya is stang back, bijvoorbeeld. Ting kos kute bij mas lie, pero bonus así eta bij bon. Quizás na el último momento, I don't know, you wanna be come turcos. Dus, Exacto. ¿Cómo Santa así que ese? Bon, nos terreno ta basta grande, anto ding veld mis, gelukkig, nos no ding hopi Joana. Anto nos ding kacho, kuta korekuna. So, gelukkig nos no ding hopi lasti is say. Agora, space-wise, pues agora nós papel over die clima, que tá toch wel ideal para certo produto na aqui, pero Italia é 35% de inteiro space riba nos planeta que não está de cover door de ijs, te guarda usar para agricultura. Dus whatever que nós sobre de land, 35% de te guarda usar para agricultura. Então, seguro 50% de tá de agricultura aqui, te guarda assim door de little farmers. Agora aqui na Corsau, nós podemos ter clima, mas nós temos espaço não geschikt suficiente para nós seguir crescendo em agricultura. Bom, esse aí não sa hopi DJ, Pero de pari área que letterlijk não lo praat nada de mais que boquete, toch? Pero mi saco ya hopi ainda ta busca terreno, anto não dá em terreno. Tem certo caminho ta que ta geschikt para landbouw, pero ja, nanti wara riba lista hopi largo panang por bing na remarque pa tume. Anto ya esse aí tá algo. De quem é terreno aí, tá governo? Esse aí me tá querer, esse aí já, mas não vou min sa hopi DJ, pero mi saco é problema aí também. Que nós tem terreno, pero é difícil para llegar na gente. Exacto. ¿Cómo se anda haciendo para a web explica que ahora va a plan de semilla después 2-3 lunas, bota hanya esen back. ¿Cómo se anda haciendo llegan a bosan price de babisa promenton bare? Ting prijs nang indica para supermarkets. Dus vooral is un kuta proteja. Tem lijst die verdura, prijslijst vast. Okay. Het gesteld, of het ding of lei ku sakit e prijs ku ting mag die bende, of die mag die compra fe kuno quero não. Preço governo tem mais como. Sim. Pero ja, het hopi. Ay, sigumi lista ta di 90. Ay na 90. Yeah. No, para mim tá sentindo que hopi abau passou Claro, tú eres esfuerzo que botas así. Sí, antes porta un florín más, bal más que un florín awak, sí. Que para mí tu un ejemplo, mané un patata dushi tu mami mané 2 luna, casi 3 luna para mi cosecha. Anteori preço que pode vender pe, esta zona hopi tiki para tu esfuerzo que botas así. 2-3 luna né. Anto, ja. Como Santa hace ahora con cost management ahora, para basan cubrir gasto na, para basan tinku cubrir anto hanya sen ahora también. Para seguir survive anto hanya continuity di cosecha. Nós começar com o restaurante que te ajuda a hopi dentro aí, para nós cosecha, nós planta local nós mester. Nós também planta hopi para depois tingo vender para tiki. Nós planta local nós usa, então, ja, esta vai gasto na restaurante, é farm também.
ganam tiki DJ. Inteiro Yeah. um chain. Sim, esse também é marketplace que nós não temos um supermarket grande que nós não planta hopi, nós não compra hopi, vende hopi. Nós assim o qual nós por, então esse é suficiente para manter o negócio. Gobyerno dito ba sa si kuma ne ba costo na di awa of sa algum tipo de belasting ko na paido ba sa ko. Basta Bom, sino na nós- compensar pa ko e price ko por vende. Nós mesmos não, pero mané me te compreende não te paga o beiri ba verdura não, que sei não culpa de vende. Se você importar coisas não de agricultura, não tem que pagar em furacte. Que mentura sei não tem, pero tenho assim uso de je. Awa tampoco? Nos ting hopi awa. Paso Sim. nos terreno ta ding un damgebied. Dus sowieso ora awa seru dakai. Eigenlijk timbia eta de mas. Pero ja, ture awa di ombuurte. Eta bing aki ding. Dia barrio. Sim, Yeah. nós não tinha problema que nós sa kiko é outro struggle lang tá de outro ende, pero tem Nós lugar sa- lang kuta bende awa, mané. Yeah, but so nos ting un par de amigo nang tame kuta kuno kero anto nan ting problema ko awa. Nan no ting awa half of the year basically. Nan pos nanta seco. Nanta haya un preço special di governo. Nanting ko bay paga. Anto nanting ko guarda pa itruk bing. Anto misa ko, por ejemplo, año pasado ofes un promeco essay. Undi egay nang bay paga itruk. Anto just kept waiting. Anto después de 4 o 5 días of mas kung si mga misa, itruk ko awa llega. Mata na amuri ka. Exactly. So, si gumiting un truck di awa so, kuta kore rond, anto nanta tuma gewoon ture seng, anto ora nang ke, just saying, nanta bay rond pa e awa. Dus is ita un problema pa otro kuno kero siguro. Paso, bomestere awa. Sito jammer si paso may dabaw di impression ko come sa luwa kinana korso of. Come whatever ko ti maka doon dieta ko tayo volveu verdura tá caro. No, no mister. Mas caro com qualquer outro caminho então. No, porta te Depende. depende... Tami no sa compra compra ko na. Depende qua... Yeah, depende qua verdura. Paso, Compra no. Okay. Yeah, I don't know. I don't think so. Si bota wak man e bladgroentes nang, nanoto picaro, un par di florin pa un bos. Het depende kiko wat dan meer mané caro. Ano ba biya, Yeah. hindi nene ko tayo Holanda na namin kinana korso na tayo kumine general kinana to caro vergelijking com Holanda. Sí, pero nos supermarkets nanta... Não Yeah, está importado tur costa. exactly. Yeah, I know E that. cos nang kuta importa, ta mas caro. Claro. Pero si bota bay wak bong, anto bosa ki kuta local of hasta si bota bay economero mes tambe timbia. Ja, nos eigenlijk nos ting un luxe probleem. Paso nos por hanya kumina di everywhere. Kostan di Holanda of Europe, it gets flown in. Amerika, Zuid-Amerika, Caribbean. Dus nos ting turcos, lo cual nos que. Tour exotic fruits nang alle whatever seizoensgroentes uit Nederland. Pero nos nota wak kiko dat echt cresce aqui nang pa nos come ese. Dus ese ta nos ting yang aanbod. Anto ja, ting Sa kost mahal kuta ko sombra iba, Yeah, no? yeah, Compra. Alright. I think so. Sim. Outra coisa que me quero para dizer, tabata é método que você anda fazendo que nesse sentido de você anda fazendo restaurante, você tem marketplace também, pero behalve de esse aqui como mais você anda fazendo riba, você anda vender para supermarket so, você anda vender para certo restaurante também, etc. Com que tipo de outro income stream você tem a parte de dos que você tem aqui não? Bom, nós começar a vender com o supermarket, pero depois de tempo nós focus mais tanto riba variedade de produto de verdura não, que vem nossa planta porta de 5 para 20 diferentes coisas, pero não na quantidade grande, pero qualidade sim. Okay. Nosso focus mais riba restaurante não, nós tem hopi cliente restaurante, passo farm não tá de grande. Pero nós temos restaurante que apreciar o produto no local, então nós temos preço mais mio. Sim. Yeah.
Sí, ese é algo que nós assim como vende com restaurante. Yeah, Nos that's it. nos That's- restaurante. Pero à medida que o custo avançava, você anda pensar de breed uit essa aqui, of você anda bij queda toch naar candidato de produção chiquito, então que gewoon queda de community base. No, Tu quer assim nos mira que vraagt mais tanto, nós começa a plantar mais. Pero você não tem espaço suficiente assim para Sim, fazer isso. esse sim. Ok, ok. sí, Aqui nós temos 1, 2, 3 restaurantes que nós trabalhamos, né? fast, yeah. Então, já nós temos porta outra ainda que está interessada, mas nós não planta suficiente para bambisa 10 restaurantes. Pero assim a coisa começa a crescer, nós vamos pensar, ok, vou ter interessado em produto aqui, nós vai plantar mais. Pero para o aqui é gewoon echt suficiente, o qual nós temos. Pero também, dus, nós estamos bezig 6 anos acaba com a plantação. E prometo 2, 3 anos não estava echt trial and error, o aqui que também, pero também conhecer o land mes, então conhecer a temporada não. Eigenlijk se você também pensa back 2014, 2015, 2016, 2017, quase nenhum aguacero, ok? Dus it was really drought and essa estava a temporada que nós a começar. Again, nós tínhamos água aqui não, dus esse não estava um problema para nós. Dus a que nós aqui que nós está fazendo, nós a começar a breed uit com diferente tipo de produto não. Então, 2 anos passados, when did we get the hand? Ja, ano e meio. So, nós assim turcos eigenlijk kumang, dus heel intensief zeg maar. Então, ano e meio passado, nós invest em what do you call it, a hand tractor? Sim, two-wheel tractor. O sistema que nós planta 20 canal de produto, que nós planta porta 4 de 4 de outro. Então, bombo bem com plug machine ou plug grande passa dentro do veld, então bota daí é bota cosecha e outro não está claro ainda. Que nós compra plug que vou echt bij meio de tour, que se você cambia 2 canais só, de 2 nem só bota cambia, que moet afectar inteiro A cultivação que eu tenho. sim. Sim, dus eigenlijk ano e meio passado só nós investing em machine A, então esse lota assim coisa mais fácil, então mais lie para nós também, so we can scale it up. So ano passado em lockdown nós começamos com veld mais, dus nós tínhamos 2, então depois nós tínhamos 3. Então em novembro a aguacero começa a cair, então inteiro veld é gewoon what is it just Ela like vai lost? yeah. 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 Dus ato nos trobe para nos wak sinha de situação. Nos temos cos planta inang, pero awoki nos awak nos sinha de je, então quizás kleine dingetjes não tá bom para planta inang. Nos aqui ora inang tá seco. Nos que começa a plantar mais fruit trees. Paso fruit trees sempre me ser mais água. Dus te ainda não está assim. Natureza te cambia cada vez. Dus we tem que gewoon echt observe. Então, adapta. Yeah, exactly. Exacto. So, Você anda querendo nos pai vista chiquito aqui de que você anda cosechando, você anda mostrando nossa série. Sim, seguro. Well, nossa vista, nosso editor, Jesus põe tem vídeo Roll the clip. ao aqui mesmo, aqui não, ei. Ou ainda começou a plantar durante o lockdown de ano passado. yeah. Mi mesa bata uno, começar com tomate com Awesome. promentón. Pero el que require hoy paciência, paso é tomate, uma planta hope riba outro. A mim dime vai tirar tudo entre página, não vai crescer, de minha cabeça então eu penso que mais minha mais tomate. Pero na mane vira hope, então vai começar a transplantana. Então também como está sendo esse é promentón malaga inang, então já combinando. Essa é vida grande. Essa tomate natura muri, Você aqui tá duche? Wrong time. Você aqui tá duche, ora boa que promentando de tomate não começa a crescer. Eu vou comer não, eu vou comer. Ora só folha aí, não, o piduche. Essa plantar na casa, por de minha cabeça, pero segundo minha tas mais sushi, seguro me compro na yeah. de supermarket. But it's, yeah, paso dorku Pesticides, etc. esse também, Porta. quizás, pero também que bota
oogsten at the peak of its ripeness, most probably. Anto hopi kos ku vooral ikos nang kuta wadu importa nanta pick nang por ejemplo like papaya. People love our papaya. A mí me minuta comer, pero no está pique fresh of ripe. Yeah, van the tree. Anto ora bota wak is nang kuta being for the Venezuela of Santo Domingo or whatever. Nanta pick nang verde. Anto by the time it gets here and it's on the shelves, dus ino ahanya a chance pa sun ripe on the tree. Mes kos ku tomati, anto tambe kos si bota by wak bong, nos ting yen kos ku wadu importa, pero boting temporada nang tambe di essay. In kassen en dergelijke na Europa, turcos por crece hinter aña. Pero si bota wak bong, ora ta echt e temporada di e fruta, por ejemplo, e ore e cos nanta mas dushi. Mas dushi, exacto. Sí, ese mahanya sa ora bota come mane un mandarincha. Like mandarins are like winter crops, so January, February is ora nanta echt ding seizoen. Anto si e prome biaku mahaya mane whoa, this is what a mandarin should taste like. Tabata na Holanda, anto in like winter, weet ik veel wat. Anto ja, hopi bia bota gewoon compra mandarijn hinter anja bonota pensa, anto it not in smaak. Het gewoon awa of you know. Anto ora bota bij wak tambe gewoon e temporanda nang di afo, anto e fruta nang ku verdura nang kuta crece ding e temporanda they're just so much more flavorful. So laatst me ook een documentario eigenlijk via varios cava te ko aqui kuda bisa ku botin ku echt pensa arriba kiko bota comiendo anto wak eigenlijk ki bota comiendo pasó a la final bota comiendo coscu bajo get used to it posa bota vai supermarket compra po carne pero con base reis bisa e vaca of a vegetable, posa com tem pesticida, etc. É bom cultivar, etc. etc. Ja, sei te ko bonosa di unda labing kikulanga sikune. Like food is the fuel for our bodies and minds and everything. So why wouldn't you know, you have a car, you want the best for your car, you take care of it, you oil it, you blah blah blah, but why do you not do that for your body with the perfect? Não, é um problema de ter informação, tá? É um problema de gewoon ons ding conhece. It's honestly mane awak mas grande mi tamane bona mi bai wak afawai ko tin tu inter un trend de preocupação para lo que bota come. But the information is available. Right. Dorku social media and so, but bira mas consciente. Anto si boke bo porgis Google anto bota hanya tura informação. Antes no tava tasina anto hopi bia. Yeah, hopi bia nos tinha costume para gis quello qual nos sacaba. Dus quizás bo conocer for di cas of bo mama nang kiko nang a kusina. Dus bota gewoon blindwegs kwe lo qual nana kwe anto pai kune. Pero ja, si bota bai para wak kiko precies qua marca una ela being for the there's a lot of things you can think about. And it can cause consumer dilemmas. Paso nos ting tanto options in supermarket, anto tanto labels. Que de coisa principal que eu tenho que pagar tinario, paso ting me de magna ko half a price. Pero I that's something very personal. Paso I mean. That's what I mean. Ting coisa que matter, anto ting gewoon. Pero eta perfeiro gewoon just paso. A mí te quiero un personal value kuboting. Si ta maneba bisa, is this meat, you know, is it, what do you call it, raised? Yeah, is it raised ethically, you know? Does it come from, I don't know, is it local meat? Or did it make een reis van hier naar weet ik veel wat? Yeah, is it bespoten? Is it biologisch? Is it... Exactly. Dus you have the, what is it? Is it the Wagyu beef from Japan? Exactly. But I mean, if it Kobe beef but it's all the way from God knows where. So it made a whole trip to come here. Like the footprint that it also leaves on the planet, for example. You know, so you can go so far and so deep into these things that it's like what, you know,
are you supposed to eat nothing then? You know, just Na América me também mirando das três roupas tocando GMOs, pero GMOs não, em particularmente não necessariamente significa que tá algo malo. Tá gewoon later nós modify it para nossa convenience. yeah. Pero tem hopi gente que te escoge para não comer esse. So it is scientifically like it has a It's modified. yeah, exactly. Você me tá que me ande worry ko. Não tá tudo coisa necessariamente malo para ser modified. Exactly. Ando você me tá bisa worry ko que conos si tem um pagatino arriba, paso. Tem parinha do gewoon. Ana si tá gewoon não engane assim muito, não tem razão de bane. Bisa ko passou na aba muito com né, esse tá malo para o corpo, não é verdade? Isso é uma coisa que já é beneficial para o tem por exemplo para o que outra coisa quando se paga tino que você bisa se For me, local. se não tá okay, se tá importante não começar local só. Pero costa que Você dá eigenlijk een resposta base personal. Não, personal, No, sino pero uma opinião eigenlijk. That's what I mean. Pero that's the punto. Health wise, mesmo tem parco para coisa que tem pagatino arriba, ferro de que dá na água que bota se off, não. na permanente bisa purba compra mais tanto local. Tanto biologisch. Sí, support bo farmers ang anto buy nating diferente lugar que tá abri para comprar verdura nan seca nang mesma né nós anto boting outro que tá nós conuco boting plantagem bracapet eu rei bota mira e hen nang que tá base da planta e verdura nan pabo boting tiki connection com né anto bosaka abaku e nota pambisa nós orgânico nós não usa pesticida bosaka abaku orbo bem que não botar um produto fresh anto mais saudável que o qual botar tem outro caminho. Papa bij over die outra plantage nan. Normaal gesproken, ora bo tem negócio, bota a boa competência nan toch. Yeah, but Bo santa tra ku outra plantage nan também. claro. Tem nossa indústria, bono por tem Portanto, competition tá. alright. There's never enough. Master. Tu rende messer come. Master. No só pero com tu rende tem o planta. Quando mané abo mes papi ela bisa ku tem Gewoon na kas. que sei Yeah, tu rende bosa aboting gewoon mata di promentong bo bisinha of bo tio ting mata di whatever tomati anto bos nanta gewoon wissel uit anto asina mes tambe pa bopat money tabong pero pa community etabong anto paso ya nos dos no por planta tomati pa gente corso tampoco. So nos está junto com sowieso es nanku ela menciona dorku nanta cresce outro cosco nos nota cresce of timbia ora nos noting nan sitting de sowieso assim na mes lo sea pa nos toco of pa nos restaurant paso nos tinha un menu tambe ku quizás nos noting batata dushi dus nos tabay otro knuquero, anto nos está comprando en antambe. Sí, local toch. exactly. So, para mí es más importante para, que es más local posible. E mata não tá sensitive para que a pessoa não cuida deal com a verdade. Sorry? Mata não tá sensitive para que ainda não cuida deal com a verdade. Sei, minta seguro, pero não te bisa ku ya. Bastante pa que mata na. Dushi cresce pa. Me tem amigo que tá só pondo nome na sua mata não. I mean, input gives output. I don't know. Tenho que respect para a mata, então tá sim, sei me pensa assim, que men. Pá, se com amor, eta cresce. Tá do nama borback. Sim. Yeah. Me dá ponto para você, a me tá struggle com mi tomate, com mi pimenta não. Agora que. Papi ko na no. Tá bom, Femi. Cresce não. Pero mi abuela tá planta milhão coisas em sucurando, tudo coisa cresce bom, então mané. Não compra nada, não compra nenhuma vitamina, nada. Tá comendo na água, então mané. Sa rado tira whatever can. But it is the passion and the so mata não tudo né aqui, tour. A me tá struggle com sempre pimenta com tomate. Encontrei aqui seu secreto tá. Ainda vi sabe, tá com sabe de bom man. Yeah. Tem ainda bisa sei também com mãe aqui não paribia também com bangwak quem sumang no ta planta bom. Certo. Essa planta dois rei são culanta mamiota são cuta Tem mais paciente. Sim. Até a maioria são como planta da cresce ao vivo. Eu acho batendo. Eu acho que você cubo. Yeah. Ou quem tá cozinhando aqui na abo, fé?
nos ting un team, pero hopi bia a mí me está metad en cocina, pero a mí también con idea, paso a mí saki con nos ting ding season, anto mi saki con nos por hanya na otra kunukero, anto of si nos ting un abundance di mas di un kos, mi tabay cerca mi chefs nang, anto mi tabi sanang today we need to do something with tomatoes or basta anto Figure it out. nos ta bounce off of each other of un tabisa saki mi tabisa oh we can do this and then someone else says oh we can add that and so it's a team effort. Mas sa menu ta cambia turbieri. Nos ting un menu kuta basta vast ku Okay. product verdura nang kuta crece hinter anya. Pero nos ta hasi specials ku vooral kos kuta not widely available of just a little bit. Dus mayoría nos ta purba di hasi specials nang dus yeah. Mas yung top product ka não? On top as in on the menu. On the menu and Então, the arriba sa com- planta. Exacto. Well, Bom, pa, well, sí, no. para mí. So the pumpkin waffles are always a hit. Ay, And no sabía ya sabrán ya Yeah. domingo, era bien por Waffles. Kaya ver. kita man yung arepa pampuna de forma de waffle. yeah, algo así. ¿no? basically. And yeah, for all the mommies and Sana daddies bom, out there, basically. yeah. Sana bom. Yeah, well, it has hidden vegetables in it. So I usually, when kids eat, they order that, and then I always tell the parents it has hidden vegetables, and No, the kids don't know. They wouldn't even know. No. Ei, dúvida grande. De como sabe em Corsol back anto tra foral de agricultura. Passou normal gesproken, nós estava eu oferecer bij supermercado anto diz compra coisas não passou botine na mão eigenlijk. Yeah. Ora bo hasi trabalho de agricultura, botin ko tra ribatera, hasi tal coisa, bota hopi active. Laga nós pone assim aqui, ora bota agricultor, bota hopi mais active. Antomino que sona malo, pero ora bota na casa, vai supermercado, bota um tiki mais flojo, banta ser honesto. No. E com No. Tú ainda tem outro trabalho. No, that's, I claro, mean, pero like- ora bo vai ora botra ribatera, bota extra. A mim te querendo. Di comigo só, anto di contra de indústria aí. Well, Bom, oportunidade cai riba nós. basically. Nos com o terreno como nós bem com riba vakantie, nós estava de dentro escola. Anto nós mira terreno, anto nós di bom kokito algo special, sa? Anto new ideia que nós te que hasi que Well, nós it was also right after 10-10-10 that we came kung nos being back. Anto, yeah, nos nota ting pensa pa nos being back. Anto, we're finishing up studies. Recession hit. No jobs in Holland. Anto, nos being vakansi aqui nang, wake terreno. Anto, nos decidi bom, quizás nos por hasi Hasi algo. pero também bibando na Holanda but farmers markets nang seizoens. Kudo hopi duwe si para longo, sí, Ang claro. teoria but pensa bom. Di ko na kasi na Corsol. Inang ting ehen nang tabay merkado pa nang kupra ng verdura nang di kada dia. Aqui nang nos ting opi kunuku di ko no pone essay in the forefront kaman. Essay to nos prome mission ta kung pa crea awareness pa e produkto ng lokal. Plus não hopi mais barata. Essay Ei, por isso, lá me diz um bom exemplo. De mercado na Holanda. Normal gesproken, bij supermarkt, bota een strawberry nan. Bota dali check na price. Hey, no, bota pone back. Pero de mercado na E. Je vrouw tjena mi dos, na mi tres paki. Chabarade? Mati, sério. Sí, anto aquí nang, ora botawak, the helft is putri. Ah, well, sí, no, nanda pones una neche riba, pero vai de abajo, bota een O surprise. picaro Roberta que nós comemos just 4 para um paki. Ja, paso, het moet koud ingevlogen Claro. worden, no? So, paso, yeah, they spoil quick, so. But then instead of strawberries, Mas quero juist en aantal oi barata. Ayan na. yeah, Holanda. na Holanda. Eta. Para tava na supermarket eta. So, sa supermarket, tinko risale, to, he. Tinko ay, tiki price riba. Kaya ko to como strawberry puta tanto. Praticamente. Ok. Outra coisa, daku, mano, daku bastante um party best aqui na Andambe. Di como bastante esse, Santa, nossa porta bastante. Tem cabrito riba pa sa menu. Advantage. No. DJ dorku nanta laga
cierto nutriënten na ribetera, Also, sí. etcétera. Entonces, Nos eigenlijk it got out of hand with all the animals. ¿Cuántas veces was aan ding? Okay. Yeah. Pero Was aan die ela number dan come- ribetera of? Sí, pero ela come maioria. sapa, so, yeah, nós tínhamos kunuku, nós tínhamos hafi, yeah, waste management também é bom para botar cabrito, Exato. purico, tudo assim, Porco. então nota nós mes abai busca, tá ainda bem crescendo para nós, não Well, purico. Joshua always wanted a donkey. Anto, ora nos abing aginang sowieso es tala nang, paso antes ding ayan 50 is aqui tabata e prome melk boerderij. Dus is tala nang kunosting ta e originele stala di cows nang. Wow. Anto ja, nan tabata shi, no sabing, anto ja, un par di amigo nan di Joshua saku is sempre ta que un burrico. And one day they just showed up with one. Abo agri ka say off. Yeah. Ah, okay. Yeah, Wow. yeah, Wow, yeah. Josh, ja, Sino, ja, ela mire, sowieso ela- moet bist zien, no. Pwede siya da bizarre, si di kong um burico. Exato, beetje basta Koppig. koppig, pero But you didn't know that first. No, gewoon, ja, interesting. Ito gewoon een beetje basta sabi. And hard workers. I mean, nanta. Sa- So, kung which kiwata kay um burico ko. Sa amin, sabi ko. Wat ako de rato riba kaya? Never. No. I do. Serio, mas? Kasi, nasa train ng tigi pa nos por subinang, pero ami mes nunca kami subinang. Di miedo? No, ito gewoon may gusto panangtay, no? Pa may bayi husanang pa isa. Yeah. Or best nang ko ba something? Aki na yung pare nang ko on the menu of is it No. not home pet? Honestly, we've had special events before. Sowieso, ebesyanan nos no krianang pa nos come. Manema bisa op een gegeven moment ela loop uit de hand. Nos ting tandu patu at one point because one patu tabing ku 5 yu. Anto si boting 3 ku tahan yu pareo, de repente boting maneshing. And then so at that point we're like, okay, we need to manage this better. Anto ko nos nota kustumbra ko ne ku Yeah. farm animals ku Yeah. krese. How quick they reproduce and stuff. So nos dating un samenwerking ko un chef, anto nos asi un special evenement. Anto duck was on the menu. However, ora nos slacht e patos ng aki, nanting un bong bida, ze worden niet vet gemest, nanta kana rond, dus nanta bata hopi gespierd en geen enkel vet. Nanta landa hinter dia, dus uiteindelijk mane nanta si mane, hoe zeg je het in het Nederlands, doen ze een eendenborstje in het vet en zo. That was not what it was gonna be. Paso it was gewoon hoe zeg je, gespierd. So, nosatra mane mas mane un tobacco ne, red wine en después nosa mane uitgepluiste. Sí, pero mayoría gewoon So- ito gewoon pa cycle di negosyo ko nos ting. Paso nos ting farm kami na nos krese verdura. Nos kwe verdura nang nos pone de restaurant. Nos kusina ko ne ting afal di SA nos duna ebesinang back. Ebesinang ta duna nos mest. Kami nos kwe mest. Tour caminho. Sí, kami ito gewoon cycle ko Ja. by full run tanto ito beneficial pa nos negosyo in the And- long run. And they're just cute. So, Tama. yeah, sowieso den weekend nos ting hopi hende of familia nang ku kleine kinderen. Was Anto, dat like loss area? yeah, well, nan por wak nang si. Okay, Dus okay. nanota loss. There's like an encounter type of thing. Itong attraction pa na tama siguro. See, exactly. So it is also it pulls kids in. Exacto. Yep. Alright, last pergunta para mim que nós vai. Kiko te kos nang kung nós cinco direita aqui na Corsao para ku a indústria de agricultura. Kiko no. Well, Yeah. to start with, Did ting you hopi price hende ku ke planta, pero nanota hende terreno. Okay. Ese unkos situación de agua pa otro kuno kero nang. Sí, kaya año pasado fue algo na começar com programa of algo com a situação de água que men com nada by dreche of
quando trabalha assim leiding novo de a collecta bambisa para esse so que men a mim sa com a sigi né pero tem cos que tá drechando que bota mira é vooruitgang pero ja para mim tá com Well, also price protection protection. Price protection, okay. Yeah, because I mean, if you know, see a supermarket kan gewoon de prijs geven wat ze willen, and our prices are not protected, or the prices are from the 80s. sim então That's just like law. So Anto ajuda el locos na dami. sim mas ajuda nang kuda basic kaba ajuda nang durante tiki motivação para nang sige assim como passou trabalho duro não te vira milionário tchau para amanhã Anto quizás también like what do you call it, like investment, there's maybe to get an easier loan or something. Okay, So so hope bia manetur business but misere input investment to be able to scale it up. Anto hope wag nos tinga restaurant to fall back on. Pero si ta hene kuta si echt plantation so you need money to develop. Anto speciaal als je het op een modernere manier wil doen, ku cierto metodo ng like the aquaponics or like invest in a hand tractor or those types of things. Ser push rato, correcto? Sí, dus ja, door kunos ting een restaurant is hij ayuda nos hopi eigenlijk vooral prome pari anya, anto awo the farm is doing good too. sim pero também na com outro país nang bota mira ku bota subsídio para hasi cos então se ita ja para gente que tá planta na tá tiki mais motivação para indústria assim mais grande assim mais eficiente então ja assim na muita querer para crescer mais tanto para a comunidade também para a economia crescer também pessoal. Pero responsabilidade social também, então a gente fala de Sim. de governo só. No. Também tem o suporte. Correcto. Paso yeah, we have a choice Conotero, and no? Se bom mira promentão verde de Compra Gewoon kueta di afo of lugar bisa okay. esse hindi mak. Bam Ban it. di dia bam waka. Mas eu vou story, você é promende que não. No, but there's no accountability. So then, I mean, if everyone just always Afsi puntra pa produto na lokal. Di como no tinha sei, di como no di como mana working nos planta hopi diferente cos ku te wardu importar hopi. Pero nós também com o restaurante que apreciar com a maneira road beat nós cresce, pero minutos cresce suficiente para mim assim competition com isso não que importar. Claro. Pero se nós tour começa a plantar road beat, nós pequite safe age lista de importação então assim na sigue cresce. Volta exportar mesmo. Het is een unique flavor também, toch? Turcos que crescem num bepaalde caminho tem unique flavor, toch? Sim. Pode similar, pero het tem uniqueness touch to it, right? Of niet erbij? Assim, tu na um road beat depois, você purbe sei, você compra no supermarket, você purbe na camisa. Vamos poner riba story di Wapo anto nossa tag was aan Eri Mesora. Ah well, Eri, episode. Pancake de pampona. Pode algo mais Ibiza? Não, comigo como pancake de pampona. Sim, nós sabemos bem seguro de weekend, ou bem por vez não. Anto Wapo so bem não tá Mesora. Danke para te, sério. Nós apreciamos esse hobby. Anto nós ponemos en riba story na manema bisa. Nós vai laga social media di Hofi Cascora, anto the marketplace, riba episode aqui, anto den description pa bosang buy support, bin compra aqui nang, bin support nos locos nang, anto cora subscribe na nos YouTube, Facebook, follow nos riba Instagram também. Boris, Follow Hofi Cascora também, por favor. danke. Thank you. Sa kita tawa danke. podcast. Danke, sim. Nos atopa outro simang, anto te aguero, stay guapo. Danke, Cheers. gracias. Dale, bisa stay guapo. stay guapo.